Bom dia, estamos chegando. Lindo e abençoado dia, na presença de Deus. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para lermos juntos o dia 20 do nosso projeto, Uma Vida com Propósitos. E no fundo tem um sonzinho aqui diferente, vocês vão perceber como o meu pai aqui está dormindo. E ele está aqui roncando. Mas vamos lá, gente. O que importa é o conteúdo e a mensagem que Deus quer colocar no meu coração e no seu coração. Estou falando até um pouco mais baixo, mas vamos lá. Nesse momento eu quero convidar você até a trazer uns minutinhos aí para entrar, devido à organização aqui. Estão ali deitadinho, a tosse ainda tá intensa. Vamos chegando, bom dia, muito bem-vindos. Tá dormindo, mas tosse bastante quando tá deitado. Hoje o nosso tema é restaurando a comunhão. E eu gosto de começar aqui, primeiro a gente fazendo aquele momento, até colocar o livro aqui em cima, onde a gente faz aquela posição. A ideia é vocês ficarem em pé, com a base bem firme, colocando os dois pés lado a lado, colocar as mãos na cintura, olhar para cima, fechar os olhos. Posição de poder, que é igual a posição da Mulher Maravilha, do homem super-homem. E se vocês forem ver a base científica, o estudo que foi realizado em relação a isso, existe de fato comprovação de que o nosso cérebro, a neurociência explica que quando você levanta, ergue os ombros, ergue o queixo e você se posiciona, você já faz um comando para o seu cérebro ali, você dá um comando fisiológico para o seu cérebro de que você está disposta a agir. E automaticamente, quando você profere as palavras que colaboram para gerar o neurotransmissor necessário, serotonina, testosterona, você consegue ter um aproveitamento melhor no seu dia, você fica ativado e faz toda a diferença fazer isso todos os dias de manhã, ao acordar. E no final eu sempre faço um esfrega de mãos aí, ou um movimento de ação, alguma coisa que você queira fazer. Normalmente eu faço o yes, ou eu faço esse movimento que é esquentar as mãos, que é para a fisiologia dar o comando cerebral também para produzir a testosterona, que é o hormônio da ação. Então vamos lá, vou convidar vocês a ficarem aí, se puderem, de pé, na posição de poder. Eu estou aqui sentada por conta de não clarear muito pro lado de lá, mas costumo fazer bem cedo isso, então eu estou repetindo com vocês aqui. Feche os olhos, se coloque aí, se puder, na posição de poder. Base dos pés bem firmes, mão na cintura, levanta o queixo. Respira profundamente, faz 3 respirações profundas. Isso. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E aí você fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E renova todos os dias as suas misericórdias, assim como renova a minha vida. Senhor, eu peço que hoje o Senhor renove a minha identidade, o meu propósito.
Alinhe o seu espírito no meu espírito para que ele cumpra o propósito pelo qual a minha alma anseia em dirigir o meu corpo. Que minha alma dirija meu corpo somente para as ações que vão contribuir positivamente para esse propósito, gerando valor, onde eu estiver, onde eu passar, onde eu colocar os meus pés, que seja para iluminar, para trazer a tua presença, onde eu colocar as minhas mãos, que seja para multiplicar exponencialmente aquilo que é bom e que eu traga um resultado exponencial para outras pessoas. Que o meu propósito seja não somente para mim, mas para servir com os meus talentos todos aqueles que forem colocados para receber algo através do meu comportamento, da minha ação, da minha palavra. E que hoje seja o dia mais extraordinário da minha vida. Agora mentaliza algo que você deseja muito alcançar. Algo que está no seu coração. Pode ser realizar algo hoje especificamente. Pode ser a condução de algo que vai ter uma conclusão futura, mas que o dia de hoje seja determinante e resolutivo. Isso. Dá um sorriso, muda a sua fisiologia, já sinta como vencedor, já se sinta como alguém que foi além e abriu já um novo ciclo para começar uma nova fase. Isso, muito bem. E agora vamos aí gerar aquele movimento, gerar energia, fazer o seu corpo responder aos estímulos da ação, gerar testosterona, fazer com que o seu comportamento já seja de atitude. Se você vai trabalhar, que você tenha aí uma disposição maravilhosa para isso, se você vai fazer uma atividade física, que você faça a melhor atividade física da sua vida, ou se você for fazer qualquer outra coisa, você tenha disposição para isso. Hoje estamos aqui no dia 20, bom dia, vamos chegando, sejam bem-vindos. Restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos chegando, muito bom dia. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Olha aí, galera. Olha aí, fica a dica, hashtag fica a dica. Às vezes preferimos jogar fora por não estarmos dispostos a investir tempo em restaurar os nossos relacionamentos. E aqui, eu nem li ainda, tá? Mas eu imagino que traga aqui pérolas, né? Chaves preciosas para as nossas vidas, para mim e para a sua. Vamos lá. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidarmos com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2.
Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos capítulo 15, versículo 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. João capítulo 13, versículo 35. Isso, por romper a comunhão, é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamentou: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. É na verdade covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo. Criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência. É permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Aqui, gente, nessa primeira parte do livro, é algo assim que traz para nós uma visão geral de como foi, né, o ensinamento de Cristo em relação a isso. Ele se posicionava, ele não arredava, vamos dizer, o pé naquilo que era o propósito dele, naquilo que ele acreditava. E muitas vezes o criar o conflito é a saída para fazer com que o outro se conecte naquilo que é necessário e até a própria pessoa. Então vamos na sequência aqui. Para quem ainda não sabe, nós estamos lendo o livro aí, Uma Vida com Propósito, para quem chegou aí agora. Quem ainda não adquiriu o livro,
eu recomendo demais, vale muito a pena fazer as anotações, grifar aquilo que mais fez sentido para você e fazer de um diário mesmo, voltar, reler, porque ele sempre faz uma conexão dos capítulos anteriores. Então, normalmente a gente começa a ler aqui, ele fala de algum assunto que já foi lido. Então, se você ainda não leu os demais capítulos até aqui, quiser, estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, Cleide Barbosa, exceto o dia 18, tá, gente? O dia 18 não ficou salvo. O restante está todo lá. Inclusive eu fiz uma pesquisa aí se queriam que eu gravasse novamente, até teve pessoas que se manifestou positivamente, mas ainda não tive como fazê-lo, porque como falei para vocês, eu estou aqui com meu pai, que está internado para fazer um tratamento aqui do pulmão. Graças a Deus, assim, não tem traços do Covid, a gente ainda não tem o resultado, mas estamos aqui evoluindo, um passo de cada vez, e Deus está providenciando a cura, fazendo ele. Hoje ele está dormiu bem essa noite. Ontem ele não dormiu nada, nem ele nem eu, ficamos a noite inteira, viramos aí ontem e hoje. Assim, ontem, né, passando o dia em claro e a noite em claro. Mas é isso, estamos juntos aqui para continuar aí a leitura. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Esse aqui que eu amo, ele dá o passo a passo. Falo que esse homem de Deus, ele foi uma pessoa muito iluminada por fazer o download disso aqui, porque eu chamo que Deus ele entrega realmente a mensagem conforme ele deseja que ela chegue para mim e para você, e ele não deixou de colocar em prática, né, aquilo que era o propósito de Deus para sua vida, e transcreveu essa maravilha desse livro. Então, o primeiro passo que ele nos coloca aqui para restaurar a comunhão é: fale com Deus antes de falar com a pessoa. O quanto nós estamos exercitando falar com Deus antes de qualquer atitude, porque aqui ele está falando especificamente do relacionamento, da comunhão, mas eu trago para as outras áreas da vida. Quando você tem qualquer problema, quando você tem qualquer coisa que você precise resolver, como você tem se posicionado? Você tem buscado antes saber se aquilo que você quer fazer ou que você talvez ache que é o certo fazer, Deus quer que você faça? Eu pergunto isso agora aí para você, e é uma reflexão que eu faço também aqui. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa. Olha aí, gente. Olha aí o segredinho. Sem sua ajuda, tá? Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raiz em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as necessidades, todas as suas necessidades, exceto Deus.
o apóstolo Tiago observa que muitos dos nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não podem. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que vocês não vêm primeiro a mim? Aqui, gente, olha que linda essa parte, onde Tiago era um dos 3 amigos de Jesus. Dentre os apóstolos, ele tinha 3 que ele era muito mais íntimo, né? Que era Pedro, Tiago e João. E Tiago era irmão de João. E ele traz aqui um conhecimento muito lindo sobre a geração de expectativa. O quanto nós criamos expectativa nas coisas e nas pessoas, ao invés de gerar realmente aquilo que ele está falando aqui para nós, um diálogo sincero, verdadeiro e íntimo com Deus. Porque as nossas expectativas, elas podem estar todas nele, porque ele jamais vai nos decepcionar, jamais irá nos condenar pelas nossas debilidades, porque ele nos conhece por inteiro. Então, é igual ele colocou aqui, tudo ele já sabe. Mágoa, insegurança, tudo que a gente sente, Deus sabe antes mesmo da gente sentir. Segundo passo que ele nos traz aqui para restaurar um relacionamento. Primeiro foi falar antes com Deus. Primeiro ensinamento dele aqui. O segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra pessoa. Vá primeiro a ela, restaurar a comunhão perdida. É tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto da adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferenda e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Mateus 5, 23, 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demora só aprofunda os ressentimentos e piora a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Dando uma pausa aqui rapidinho, que ele falou aqui sobre a oferta, né? Muitas vezes a gente acha que a nossa oferta, o nosso jejum, a nossa oração está chegando a Deus e Ele está se alegrando com aquilo, uma vez que nós estamos com o coração cheio de ressentimento, mágoa, cheio de pensamentos negativos e às vezes até intenção negativa em relação ao outro. Então aqui ficou muito claro em Mateus 5, 23, 24 que se você tem algum ressentimento ou qualquer coisa não resolvida, resolva primeiro para depois vir até Deus e fazer a oferta, fazer o que você deseja fazer. Isso aqui é como se fosse o sinal do Wi-Fi que a gente perde. Uma vez que você está ali cheio de ressentimento, mágoa, medo, qualquer coisa que venha meio que desconectar da rede, que é Deus, a fonte, a gente pensa muitas vezes, porque muitas vezes no automático nós fazemos, o Senhor me ajuda, o Senhor, e fala ali no automático, mas não está com o coração verdadeiramente conectado. Então só esse parêntese aí, para trazer uma reflexão aí para mim, para você.
agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios capítulo 28, versículo 9. E a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Os amigos de Jó lembraram que ficar desgostoso e amargurado é loucura. Vou até repetir. É falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também, com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó, capítulo 5, versículo 2 e 18, 4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Até isso, gente, olha aí. Se tiver com pressa, se tiver cansado, se tiver com qualquer outra prioridade aí na sua cabeça, no seu coração, espere um pouquinho para depois ir retomar a paz aí. O terceiro passo é demonstrar compaixão pelo sentimento dos outros, levar em consideração aquilo que o outro sente, aquilo que o outro realmente está vivendo, as circunstâncias, a empatia, a compaixão. Use mais os ouvidos que a boca, afinal nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Muitas vezes falamos demais e ouvimos de menos. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração o sentimento das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. Salmo capítulo 73, versículo 21 e 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Gente, olha o tanto que isso é sério. Quando a gente entra, a gente usa um termo técnico aqui em rapport com o outro. O que é o rapport? É você alinhar a tua comunicação com uma outra pessoa. É você perceber, igual ele colocou aqui, você sinaliza. Se ele está sentado, você senta para ouvir. É você estar no mesmo, olhando nos olhos. É você buscar ter uma comunicação receptiva, aberta. Se ele está de braços
abertos, você fica de braços abertos, ao invés de você estar de braço cruzado, porque de certa forma você está se fechando para ouvi-lo. E aqui ele ensina de forma simples, né? De forma simples, você concordar com o que a pessoa está falando, você está mostrando para ela que você está interessado naquilo que ela fala, que você realmente está escutando o que ela está dizendo e de certa forma se conectando com ele. E aí a mensagem que chega para ela é que você se preocupa, que ela é importante, que aquilo que ela está dizendo tem realmente relevância. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com a dúvida e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o bem, para o seu bem. Romanos 15, versículo 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria insatisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, versículo 3. E aqui, gente, ele traz novamente o comportamento de Jesus como nosso modelo, nosso exemplo. Jesus realmente, ele assumiu aí coisas que não tinha nada a ver com ele, por mim e por você. E o quanto nós estamos dispostos a nos diminuir para entender que não é sobre eu e você, não é sobre você e seu companheiro e companheiro, sobre você e seus filhos, sobre você e seu chefe, ou sei lá quem for. É sobre nós e Deus. O dia que a humanidade entender isso, nós vamos ter realmente a paz e o amor que Ele trouxe e nos mostrou como é amar. Nós estamos aqui na leitura do dia 20, para quem chegou aí depois, muito bem-vindos. Vendo aqui umas mãozinhas. Estamos fazendo a leitura nós estamos no projeto, né, uma vida com propósitos, de Rick Warren. Eu convido a você, caso não tenha o livro, que você adquira. O livro físico, gente, vale a pena demais fazer anotação, riscar, voltar a ler. Eu, por exemplo, não gosto do livro digital, então eu prefiro 1000 vezes estar com o livro físico e poder anotar, poder fazer meus post-its sobre os versículos que eu quero rever. Isso aí eu acho muito bacana. Eu coloco aqui o que eu quero ficar repetindo, alguma frase, qualquer coisa que venha a me conectar com aquilo que naquele dia me chamou a atenção, porque nós somos circunstanciais e muitas vezes eu leio hoje, ele me traz uma mensagem, eu leio amanhã, eu estou vivendo uma outra situação e vem outra mensagem através da mesma palavra. E Deus é assim, a Bíblia é viva, a Bíblia é o Evangelho, é igual fala, Novo e Antigo Testamento, eles são vivos, mesmo que eles tenham acontecido há não sei quantos anos atrás. Mas toda vez que você lê, ele traz uma relação próxima com o agora, com as circunstâncias que você está vivendo, eu e você, né? Então agora ele traz sobre, se estiver fazendo sentido, gente, nem fiz o convite ainda, clica aí embaixo no aviãozinho e envia para outras pessoas, para que essa palavra alcance mais corações, salve outras pessoas, porque esse projeto não é meu, ele é de Deus, eu só estou sendo um instrumento. E tentaram me sabotar, me colocaram aqui no hospital com meu pai e eu imaginei que eu não ia conseguir fazer a leitura e assim, teve até uns questionamentos, a minha irmã foi a primeira, e agora como é que vai ser? Não vai ter mais a live? Eu falei, não, nós vamos providenciar, vou dar um jeito, nem que eu tenha que fazer desafiando lá o momento, e realmente foi desafiador. Primeiro dia mesmo que eu fiz aqui no hospital, meu pai estava super agitado, ele não tinha conseguido se situar, dormir.
E, nossa, ele estava nervoso, falando um monte de coisa. Ele tem Alzheimer e a demência fica muito acentuada quando eles saem do habitat natural, né? Então ele estava assim, extremamente à flor da pele e falando muita coisa, saindo do quarto. A gente está num isolamento aqui, a gente não pode sair do quarto. Imagine o que é ficar um idoso de 80 anos com Alzheimer, compreender que ele não pode sair ali na porta, sendo que em casa ele vai lá fora, ele senta, ele toma sol, vai no quintal. Então, assim, desafiador ao extremo. Mas como o projeto não é meu, eu falei, se for da vontade de Deus, vai dar certo e nós vamos continuar. Às vezes não no horário conforme é o nosso compromisso aqui às 7h07, às vezes acontece alguma coisa que chega um enfermeiro ou ele mesmo está precisando de um atendimento e aí eu tenho que mudar aqui o horário. Mas eu sempre vou avisar vocês, viu, pessoas? Fiquem atentos aí, bonitos e bonitas. Agora nós vamos para o quarto passo, né? A gente já falou sobre falar com Deus antes de procurar a pessoa para restabelecer o relacionamento. Tomar sempre a iniciativa, independente de se achar, vamos dizer assim, o culpado ou não por algo, né? Terceiro, compaixão pelo sentimento dos outros, que é a empatia, traduzindo para os tempos modernos aí. E agora, confessar sua parte no conflito, assumir aquilo que a gente faz. Então é a mensagem que vem para mim e para você agora. Bom dia, vamos chegando. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Aquela velha história, né, que a gente fala, olhar para o próprio umbigo. Mateus 7, versículo 5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhes mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Aí vamos para o outro passo, aqui já é o quinto, né? Nós já falamos 4. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Aqui o foco é a solução e não o problema. Incrível como todos os princípios do que está aqui nesse livro, eu percebo que ele foi transferido para tantas outras ferramentas e áreas da vida. Na informática, framework de gestão, framework de desenvolvimento ágil, eu que sou da área de TI aí, da informação de base. Tudo que eu vejo aqui, gente, como que é incrível, foco na solução, tem tudo a ver. E assim, se você pegar tudo que foi criado, advocacia, construção civil, tudo, qualquer coisa,
os princípios são os mesmos, princípios que estão aqui na palavra, que foram realmente modificados pelo homem para fazer sentido na área específica. Então vamos lá. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Acho que a gente já leu isso, hein, gente? A gente ia começar aqui o próximo, né? Mas vou continuar. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Talvez Deus queira dizer isso para alguém que está aí ouvindo e até para mim. Então, repetimos aí. Agora vamos para o sexto passo, né? Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso, escolha cuidadosamente as palavras. As palavras, a resposta branda, é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução do conflito, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Lembrando aqui, gente, que a palavra ela nunca volta vazia. Palavra dita, palavra com efeito. Então, que nossa palavra seja somente para edificar, assim como é falado aqui. E o último passo, que é o sétimo passo, que é para restabelecermos, restauração da comunhão nos relacionamentos, é a cooperação. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos capítulo 12, versículo 10. Filipenses 2:3. Uma paráfrase de sétima bem-aventurança de Jesus Cristo é: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Enfatize a comunhão, não a solução. Enfatize a reconciliação e não somente a solução.
Esse é o último, acho que eu tinha falado que era o último, o outro não, mas é esse. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordância sincera e legítima. Além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto em diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Muito bem-vindo, vamos chegando. Estamos aqui na leitura do capítulo 20, dia 20 de Uma Vida com Propósitos, um projeto que Deus colocou no meu coração para que pudesse permitir que outras pessoas tivessem acesso a essa preciosidade que é esse livro. E eu convido você aí, se estiver fazendo sentido, a clicar aqui no aviãozinho, mandar para outras pessoas, fazer com que essa mensagem alcance também outras pessoas e você se faça um instrumento agora nas mãos dele, para que essa mensagem dele alcance pessoas que talvez estejam precisando exatamente nesse momento de um alento, de uma palavra e até de um entendimento novo. Então Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pega o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas são fáceis. Não são fáceis, são desafiadores. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, gente, aqui a gente acaba de concluir o capítulo 20, onde ele traz um ensinamento fantástico para as nossas vidas, para mim e para a sua. Que ele traz que restaurar um relacionamento é sempre melhor do que simplesmente virar uma página e deixar para trás aquilo que pode ser a sua mudança, a sua transformação e até mesmo a sua reconexão com ele. Aqui ele fala 7 passos que são fundamentais para restabelecer um relacionamento. Eu vou fazer aqui um overview para quem chegou aí por último. Overview é uma visão geral do assunto, tá, gente? Primeiro ele coloca que nós precisamos falar com Deus antes de procurar essa pessoa. Segundo, tomar iniciativa, deixar de lado o orgulho, deixar de lado aquela certeza de que foi fulano que fez e eu não vou falar com ele enquanto ele não vier, ou a fulaninha não vier. Mas aqui Deus nos coloca um desafio, que é mesmo que você não tenha sido o principal motivo, ou você não tenha sido a pessoa que fez a ação,
você se colocar numa posição de reconciliador, de buscar essa restauração de comunhão, que é dar o primeiro passo. E até nesse momento você vai desarmar essa outra pessoa, porque quando ela perceber, ué, mas eu que fiz e a pessoa está me procurando, imagine como seria na sua casa aí com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho. Às vezes você tem uma relação meio desafiadora com seu gerente, com seu chefe ou com os colegas de trabalho. Imagine você se colocando agora nessa posição onde você se desarma, esvazia o seu ego e se coloca exatamente como um instrumento de conexão, onde você estiver pacificando situações, conflitos. Depois ele nos traz que nós devemos agir com compaixão, nos colocar no lugar do outro, tentar entender aquilo que o outro está vivendo. Hoje traduzindo para empatia. Depois ele traz sobre a gente confessar para o outro que nós somos realmente conscientes de que somos a pessoa parte do conflito. Pedir perdão, nos colocar nessa posição de humildade. Depois ele fala sobre investir no problema, contra o problema e não contra a outra pessoa. Quer perceber que existe uma solução a ser buscada e não ficar buscando um culpado, reforçando sentimentos, mágoas, ressentimentos. Depois ele nos traz o quanto é possível cooperar, que aí é trazer aquele sentimento de cooperação e mostrar que está ali, deixando de lado o orgulho, deixando de lado tudo que, o egoísmo principalmente, porque quando nós estamos numa posição de que nós nos achamos certos, muitas vezes a gente é egoísta, porque nós estamos olhando com uma única perspectiva. E se o outro está de alguma forma magoado, se sentindo numa posição de que foi ferido, certamente ele tem uma perspectiva diferente que deve ser observada. Na sequência, quem está chegando aí agora, nós estamos concluindo aqui o dia 20 do projeto Uma Vida com Propósitos. Estou dando um overview geral aqui. E depois ele fala sobre enfatizar na reconciliação e não na solução. Porque se você também ficar com o olho voltado para a solução, você perde o que é o que da questão, que é exatamente a reconciliação, o relacionamento. É buscar unidade. Quando se fala em unidade, gente, depois eu quero falar com vocês sobre isso. Vou trazer isso com mais tempo, agora nós estamos quase encerrando aqui. Então não vai dar muito tempo de trazer essa visão. Muitas pessoas, vou falar só rapidinho sobre a diferença entre união e unidade. Tem gente que acha que está unido e está ok. Então assim, tem um relacionamento de união, porém não está em unidade. E qual é a diferença? A união é quando eu falo uma metáfora muito simples de perceber. Pega um saco de laranja, que tem aquela pelinha amarela, as laranjas estão todas ali dentro. E você pega o saco e quando você olha, você fala, essas laranjas estão unidas. Mas se você pegar uma tesoura ou uma faca, romper a tela, certamente essas laranjas vão cair. Então, depois vamos fazer essa experiência ao vivo para vocês verem a diferença. E as laranjas tendem a se espalhar. Raramente uma laranja vai cair e vai ficar próxima da outra. Agora, se você pegar as laranjas e pegar um espremedor e fazer um suco, vamos dizer que você pegue 10 laranjas, sei lá, e espreme, coloca numa jarra. Depois, como você faz para separar uma laranja da outra? Essa é a diferença entre estar em união e estar em unidade. Que busquemos a unidade nos nossos relacionamentos.
com filhos, com esposo, esposa, com pai e mãe, com amigos, com pessoas da comunidade, no trabalho e principalmente com Deus. Esteja em unidade com Deus, que anseia por essa unidade, por essa intimidade, por mim, por você. Se permita. E na sequência nós concluímos, né, falando aqui sobre o foco na reconciliação. Agora eu vou trazer qual que é o nosso tema de reflexão, o versículo para memorizar e nossa pergunta de meditação. Então, sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Esse é o tema para hoje. Vamos chegando. Bom dia. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. E a pergunta para meditar é: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Imagino que hoje não só eu, mas você aí deva estar aí martelando, deve ter alguém que Deus trouxe aí no seu coração, ou alguém, né? Pode ser mais de uma pessoa, que certamente você pode dar o primeiro passo, você pode buscar esse relacionamento restaurado. E que tal colocar isso em prática hoje? Então, amigos, vou fazer a finalização aqui. Nós temos 4 minutinhos aí para a live cair. E se estiver fazendo sentido para você, novamente eu faço o convite para que vocês cliquem aí no aviãozinho, enviem para que outras pessoas possam ter acesso à mensagem que Deus quer falar para mim e para você, através da leitura desse livro que estamos fazendo em conjunto. Já estamos no dia 20. São 42 capítulos, né? Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, conectados. Não é uma internação que vai me tirar do meu propósito e do propósito que Deus colocou no meu coração. Quando não der para fazer às 7h07, eu vou avisá-los no meu stories, fiquem atentos, que eu vou estar fazendo num outro horário, que ele colocar como o melhor horário para estar fazendo essa leitura aqui em conjunto com vocês. Então agora convido vocês a sentarem-se aí de forma confortável, segura, de forma que você possa se conectar agora com o seu interior, se conectar com aquele que te criou. Nós temos 3 minutinhos. Feche os olhos, abre os olhos e inspira, feche os olhos e relaxe. Mais uma vez, abre os olhos e inspira, feche os olhos e relaxe. E agora, convido você a descer uma escada de 5 degraus. E quanto mais você desce, você está entrando no seu lugar secreto, no lugar seguro. E você já está descendo. 1, 2, 3, 4, 5. Você já está chegando, fechou a porta. E aí nesse lugar secreto, lugar seguro, pode ser seu quarto, um jardim, uma praia, um lugar que te traz paz, a paz que excede todo o entendimento. E aí nesse lugar você vê uma pessoa aproximar de você. Essa pessoa pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, filha, seu companheiro. Pode ser qualquer pessoa que você hoje precisa restaurar um relacionamento. Olhe para ela, diga para ela que você entende quem ela é, aceita quem ela é como ela é. E que você se coloca agora nessa posição de uma pessoa que dá o primeiro passo, que se abre para a compaixão, que se abre para restaurar esse relacionamento que foi colocado por Deus para sua vida. E nesse momento você se permite sentir a paz que excede todo o entendimento, o amor que Deus colocou no seu coração, para que você transmita para essa pessoa nesse momento. E você abraça essa pessoa
e vocês conversam e você ouve mais do que fala. E Deus prepara você para hoje